Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa deste apóstolo Matias, que foi somado ao grupo dos 11 apóstolos para substituir aquele que fora o traidor de nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes. E é interessante que nós proclamamos estas leituras que são próprias da festa de hoje. Ou seja, o lecionário que o padre está usando é o lecionário chamado Santoral, que traz as leituras das festas, solenidades e de algumas memórias, que são próprias. Mas se nós observamos na liturgia da quinta-feira, da quinta semana da Páscoa, o Evangelho é exatamente o mesmo. Eu diria para vocês que é coincidência? Não. Em Deus não há coincidência. Em Deus há providência. Sobretudo neste dia em que o Santo Padre e o Papa nos convoca para uma oração especial, suplicando de Deus a graça do livramento desta pandemia. E olha o que nosso Senhor Jesus Cristo diz aos seus apóstolos, lá no contexto da última ceia. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. São palavras proféticas estas, que já anunciam para nós tempo novo, tempo de esperança. Portanto, não desanimemos, tenhamos esperança em nosso coração de que esse tempo está passando. Peçamos ao Senhor de coração, confiantes nele, cheios de fé, com humildade, porque este tempo passará, porque o Senhor irá conceder aquilo que nós insistentemente o pedimos. Amados irmãos e irmãs, também é da providência de Deus que neste dia 14 de maio a igreja celebre, claro que na liturgia ocupa como prioridade a celebração desta festa do apóstolo, mas hoje é dia da memória de Santa Corona, uma santa que é invocada na igreja juntamente com São Vítor contra as epidemias e, por que não, contra as pandemias. Neste dia 14 de maio. Então, que dia é este? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia da graça de Deus. Ah, mas o que aconteceu no passado? Não podemos estar fixos naquilo que aconteceu. O passado nos serve simplesmente para que nós aprendamos a não cometer os mesmos erros ou glorifiquemos a Deus pelos acertos e por aquilo que nós aprendemos. E o futuro? O futuro é incerto para todos nós. A nossa vida neste mundo é passageira e devemos, portanto, nos entregar nas mãos de Deus. O futuro a Deus pertence. Então, o que nós temos? Nós só temos o presente, que é presente de Deus na nossa vida. Então, este é o dia da graça de Deus. Não foi ontem, nem será amanhã. É hoje. Abrace esta graça da parte de Deus. Confie no Senhor. Não tema. E aqui então, penetrando nestas leituras próprias da festa de hoje, nós vemos que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro toma a palavra poucos dias antes da descida do Espírito Santo. A eleição de Matias aconteceu antes do dia de Pentecostes. E aí então Pedro toma a palavra e diz: irmãos, uma profecia se cumpriu, lá desde o Antigo Testamento, dizendo que um iria trair o Senhor e o seu lugar ficaria vago. E aí ele recorda um salmo de Davi. Mas é necessário que alguém dentre nós ocupe o seu lugar. Porque o Senhor constituiu 12. E por nossas mãos agora, pela ação do Espírito Santo, segundo o mandado de Cristo, é preciso que haja uma sucessão. Então eu poderia dizer para vocês que aqui com a eleição de Matias, já é o início daquilo que nós chamamos de sucessão apostólica, que perdura até os nossos dias e perdurará sempre na pessoa dos nossos bispos.
que são sucessores legítimos dos apóstolos, dentre os quais o sucessor legítimo do apóstolo Pedro, o Papa Francisco. Se lá na primeira comunidade cristã era Pedro, hoje, em 2020, é Francisco. E aí então, Pedro toma a palavra para conduzir esta eleição. São João Crisóstomo, na leitura que há pouco nós proclamamos, né? Que leitura é essa, padre? Aquela que o padre proclamou de manhãzinha, do ofício das leituras desse dia. Ele vai dizer assim: mas Pedro não teria autoridade dele escolher, se ele é vigário de Cristo, e assim a gente acredita que o Santo Padre é vigário de Cristo, se ele age em nome de Cristo, ele tem a autoridade de escolher alguém que ele queira. Mas aqui que é muito bonito, e que nós entendemos como que a igreja até os nossos dias funciona. A igreja, ela é, na sua hierarquia, colegial. Tudo bem que a última palavra é do Santo Padre. É o Papa quem define tudo. Mas muitas vezes o Papa se mune do colégio apostólico, seja convocando um sínodo, ou alguma comissão, ou em situações ainda maiores, um concílio, para ouvir. E aí então Pedro, na primeira leitura de hoje, decide fazer isto. E nós temos lá na base aquilo que na igreja acontece até os nossos dias. E aí então apresentam-lhe duas pessoas. E aí Pedro coloca essas duas pessoas diante dos outros apóstolos. Ele lhes pergunta: quem é que será escolhido? Vamos pedir a Deus que nos inspire nesta eleição. E aí então Matias é eleito. Mas observem uma coisa. Não é que Matias fosse um qualquer. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos na leitura que nós proclamamos, que Matias era um dos discípulos, um daqueles que seguiam Jesus. E aí existe uma referência até mesmo muito clara. Desde o batismo de João, Matias já estava lá junto. Ele era um dentre os outros discípulos que seguiam Jesus. Não estamos falando aqui dos apóstolos, hein? Os apóstolos que Jesus escolheram, inicialmente foram 12. Mas, juntamente com eles, havia muitas outras pessoas que eram seguidoras de Cristo, dentre as quais Matias. Mas a preocupação de Pedro era fazer com que este apóstolo que seria escolhido fosse testemunha não da vida de Cristo neste mundo, porque os outros 11 já o eram, mas sim que testemunhasse a ressurreição do Senhor. Portanto, Matias aqui é chamado como o apóstolo da ressurreição, a testemunha da ressurreição de Cristo, através da qual a igreja nasce e se expande. Jesus ressuscitado está entre nós. Então, a escolha levou em consideração isso também. E aí Deus inspira os 11 apóstolos e através de uma eleição, aqui diz tiraram a sorte, mas é um processo eletivo. Através desta eleição, segundo a vontade de Deus, tendo rezado antes, tendo clamado a ação do Espírito Santo, escolheram para ser testemunha da ressurreição Matias. Então ele foi incorporado no colégio apostólico, que naquele tempo era somente composto por 12. Hoje o colégio apostólico é bem maior, um número que eu nem sei lhes dizer. Só no Brasil nós temos quase 500 bispos, se não mais. A estes bispos foram também incorporados os sacerdotes, como ministério pastoral, e como um serviço, o ministério diaconal também. Por que o padre fez esta citação do ministério dos sacerdotes? Porque quando nós lemos o evangelho de hoje, nós precisamos nos situar qual era o contexto aqui.
Jesus está na última ceia, lá no cenáculo, não mais com os 12 apóstolos, mas somente com os 11 que permaneceram fiéis a ele. Judas já tinha sido descoberto e já tinha se levantado e saído dentre eles. E aí então Jesus começa a prepará-los para aquilo que estaria por acontecer. O que acontece na última ceia? Que de modo especial nós celebramos na Quinta-feira Santa, e depois, a partir disso, todas as outras quintas-feiras do ano, nós celebramos, como recordação, a instituição da Eucaristia. Mas não é somente a instituição da Eucaristia, porque não há Eucaristia na igreja sem que haja sacerdócio. Portanto, este evangelho aqui que nós proclamamos está no contexto não somente da instituição da Eucaristia, mas também da instituição do sacerdócio e do mandamento do amor, conforme aqui Jesus Cristo mesmo nos diz: amai-vos uns aos outros. Este evangelho aqui cala profundamente no coração dos sacerdotes. Por quê? Porque nós, quando meditamos e rezamos este evangelho, nós nos encontramos na profundidade do nosso ministério. O sacerdote é chamado a ser, em primeiro lugar, amigo de Cristo. Não estou dizendo que você, amado irmão e amada irmã, não sejam amigos de Cristo. Mas por ministério especial, por graça especial concedida ao sacerdote, sem mérito algum de nossa parte, mas por graça completa de Deus, o sacerdote é chamado a testemunhar este amor que o liga profundamente a Cristo. E é por isso que Jesus, nesta última ceia, ali diante de seus discípulos, ou melhor, diante dos seus apóstolos, lhes diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Aqui está o cerne do chamado, o cerne da vocação apostólica, que está tanto na vida dos bispos, quanto também na vida dos sacerdotes. Não fui eu que vos escolhi, melhor, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. É Jesus quem nos escolheu e nos chamou para esta vocação. E aqui, ao mesmo tempo, recai sobre nós uma responsabilidade imensa. Nos é colocado nas costas uma cruz muito pesada. Claro, não maior do que a cruz do Senhor, mas pesada, porque gera na vida do sacerdote um comprometimento exemplar, que muitas vezes nos custa muito. Portanto, esta amizade aqui, proclamada neste evangelho, esta amizade aqui, que faz com que eu me encontre na profundidade do amor de Cristo, e nesta profundidade do amor de Cristo, compreenda que não fui eu quem o escolhi por primeiro, mas sim Ele quem me escolheu, deve gerar em mim um compromisso para que eu permaneça no seu amor. Assim como Ele nos diz lá no início desta leitura do Evangelho: permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. É claro que você, meu irmão e minha irmã, também são chamados por Cristo a perseverarem neste amor. Mas por ministério sacerdotal, o presbítero, assim como os bispos, em primeiro lugar devem testemunhar este amor e esta fidelidade para com o seu Senhor.
Afinal de contas, este evangelho é o próprio evangelho que relata aquele acontecimento da instituição do próprio sacerdócio e do mandamento do amor. Amado irmão, amada irmã, é preciso rezar por nós sacerdotes. Rezem por mim, indigno servo do Senhor. Rezem pelos sacerdotes que estão em crise vocacional e de ofício. São muitos sacerdotes. Rezem pelos bispos, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo na condução da igreja, para que nós perseveremos neste amor como amigos de Cristo. E assim eu rezo para que você também persevere no amor como amigo de Cristo. Quando eu contemplo e rezo este evangelho, neste momento que Jesus diz: vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E depois, antes disso, ou melhor, antes disso, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, e vocês sabem, porque eu vos chamo amigos. Eu me recordo muito do reclinar da cabeça de São João apóstolo no peito de Cristo. É preciso que eu, sacerdote, em primeiro lugar, saiba na minha espiritualidade e na minha vida, reclinar a minha cabeça sobre o coração de Cristo para compreender a profundidade e a radicalidade do seu amor e poder testemunhá-lo no meu ministério, no desempenho da minha vida presbiteral. Assim também convido você que é destinatário desta graça. A graça do sacerdócio é para apacentar o povo de Deus. Você que é o destinatário desta graça, convido você, assim como os sacerdotes, que você também se esforce para reclinar a sua cabeça sobre o coração de Cristo e mergulhar neste seu infinito amor. Não fomos nós que escolhemos a Deus em primeiro lugar. Foi Ele quem nos escolheu. Porque quando nós achamos que amamos Deus, na verdade, pode ter certeza, na verdade, tenhamos certeza de que foi Ele quem nos amou por primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Maria Santíssima.